Sábado agora tem Flamengo e São Paulo no Maracanã, a partir de 4 horas da tarde, ao vivo aqui na Globo. A bola rola às 4h30. Bora falar com a Camila Barbieri, tá lá no Ninho do Urubu. Conta mais do Flamengo pra gente. Camila, boa tarde pra você. Como é que tá o mercado de transferências do Flamengo? Tá agitado, né? É isso, Débora. Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente no Globo Esporte. Já pensando nessa preparação do jogo contra o São Paulo, o Flamengo está treinou hoje pela manhã, a gente chegou um pouquinho depois do final do treino. Mas, antes de falar sobre essa preparação, vamos falar então sobre esse mercado que está movimentado. Até porque hoje abre a janela de transferências do meio do ano, né? Dia 10 de julho. Vai até o dia 2 de setembro. Claro que interessa vários clubes. Para o Flamengo não é diferente, há uma expectativa de chegadas e também saídas, né? O Gerson já está acertado com o futebol russo, né? E agora, um jogador que está próximo de sair também do Flamengo é o Wesley, lateral direito, 21 anos, já estava chamando a atenção, né, de vários clubes da Europa no decorrer do ano. E agora, tanto a staff do jogador, o jogador recebeu a proposta da Roma e agradou tanto o salário quanto os termos do contrato. Mas ainda falta, claro, que chegar uma proposta formal ao Flamengo. A expectativa é que isso aconteça em breve, só então para afinar então os detalhes para negociar o jogador, Débora. Boa, Camila, você falou de saídas, fala um pouquinho pra gente também de chegadas, contratações. O Flamengo precisa reforçar alguns setores aí, né? Exatamente. Agora falando das prioridades do Flamengo. O Flamengo entende que para esse primeiro momento, encontrar alguém que possa revezar a função ali do 10, né, no meio de campo com a Arrascaeta, é uma das prioridades. Então, o meio-campista, existe um interesse muito grande do Flamengo em trazer o Jorge Carrascal, o colombiano, que está no Dínamo de Moscou. Só que essa negociação deu uma esfriada um pouco, viu? Porque os russos não estão facilitando para o Flamengo essa negociação também, pedida salarial também um pouco alta. Então, essa negociação ainda está um pouco travada. Outra função também que o Flamengo prioriza é o ataque. Busca um atacante de lado, né, que tenha velocidade, ataque espaços curtos. Essa também é uma prioridade. O Flamengo aí que segue essa preparação para enfrentar o São Paulo. É o líder do campeonato, né? O time carioca tem 24 pontos, empatados em pontos com o Cruzeiro. Então, essa vitória aí também é importante nesse contexto. Felipe Luiz que vai ter que pensar em alguém para substituir o Eric Pulgar, né, que passou por uma cirurgia e desfalca o time, Débora. O Flamengo se prepara para o agito do Campeonato Brasileiro, que vai recomeçar já já. O Flamengo líder da competição. Sábado tem jogo, 16h30 contra o São Paulo. E hoje, esta quinta-feira, abre a janela, a famosa janela. Então, os torcedores estão sedentos por reforços. Já teve o caso do Mick Johnson aí, enfim, a questão toda que deu contra o Boto. O BAP conversou com o Boto, deu uma apaziguada, mas a cobrança por reforços é bem grande. Todo mundo quer reforços para o Flamengo. O pessoal passa por aqui, aí, vem alguém, vem alguém. O Flamengo está tentando, tem a questão do Carrascal, enfim, pensa em reforços sim, para trazer. O Gerson saiu, então isso aumenta também, o dinheiro foi à vista e aumenta aquela sensação de poder de compra no torcedor. Mas quem deve sair também, talvez em breve, é o lateral direito Wesley. Ele está com a situação mais encaminhada com a Roma, da Itália também. Não está assim, não dá dito como definitivo, ainda tem algumas coisas, situações abertas com Espanha, também Inglaterra, se por acaso não der certo com a Roma, mas na faixa ali, o Flamengo deseja de 25 milhões de euros para cima, mais ou menos, o valor total, se tiver bônus, etc., da transação. Então, pode ser que tenha que buscar mais um lateral aí também, o Flamengo no mercado. Então, no meio de toda essa confusão aí, o Flamengo tenta dar uma apaziguada nos ânimos, voltar ao Campeonato Brasileiro para defender a liderança e ainda buscar os reforços, porque não tem o Pulgar também, que está lesionado, sempre bom lembrar, vai ficar uns 3 meses fora. Além disso, o Arrascaeta não joga o primeiro jogo da ida das oitavas de final contra o Internacional, porque está suspenso, então o Flamengo precisa de reforços. Mari. Sobre o Wallace Ian, Fernandinha, muita gente dizendo aí, eu respeito o noticiário, mas eu trabalho naquilo que eu consigo apurar. E eu me responsabilizo na minha apuração. Pelo que eu sei, ele vai renovar o contrato com o Flamengo. E é difícil eu falar assim, vai ficar, porque o Gerson eu falei que ia ficar 2 meses depois. Mas acontece, né? Exatamente. Mas ele não está vendido, o Wolverhampton não fez proposta ao Flamengo até o momento, muito pelo contrário. O Flamengo vai renovar o contrato dele para dar uma valorização salarial e automaticamente aumentar a multa rescisória dele
para o mercado internacional e também para o mercado nacional, porque era uma multa barata. E para o torcedor entender, a multa para o mercado nacional é baseada em cima do salário do atleta. Então, quando você aumenta o salário, óbvio que automaticamente você aumenta o valor também. Então, ele fica, o Wallace Yan fica. Outro que pode sair é o Wesley. E aí a gente já sabe muito bem disso. O Wesley tem uma negociação muito avançada com a Roma da Itália. O treinador da Roma quer o Wesley de qualquer jeito, entende que é um jogador que vai agregar bastante, mas até o momento não chegou nenhuma proposta. A última oferta, vou dizer oferta porque foi um aceno da Roma, foi de 18 milhões de euros. Muito distante do que o Flamengo deseja para vender o Wesley, que é 30 milhões de euros. Só que hoje o Flamengo está numa situação extremamente confortável, porque já bateu a meta de receita com venda de atletas. A meta era de 30 milhões de euros, já chegou a 45 milhões de euros. O que isso interfere? O Flamengo chega grandão na mesa de negociação. Ou vocês fazem aquilo que a gente deseja, ou o atleta não é vendido. O Flamengo não tem nenhuma obrigação mais de vender jogador para conseguir receita. Nesse sentido, óbvio, com venda de atletas. Então, hoje, eu digo, tirar um jogador do Flamengo vai ser extremamente difícil e complicado. Será uma negociação que com certeza vai se arrastar. O Flamengo não tem o Pires na mão, né? Só para adicionar o que o Venier falou, é legal a gente destacar que o Gasperini, que é o técnico da Roma, era o técnico da Atalanta. Quem fez proposta pelo Wesley no ano passado? Atalanta. Ou seja, o cara tá apaixonado por ele. Ele Desde quer essa levar o época, Wesley. Desde essa Ele época. quer levar o Wesley. Então ele vai levar pra Que Roma. ele já quase foi, né, Pedrosa? Exato. Aí Foi- deu um problema, né? Foi E ele questão voltou, né? de documentação? Ele não foi porque o Flamengo, eu vou falar bem a verdade, o Flamengo não enviou a documentação no tempo necessário da Atalanta. E a Atalanta, como estava na reta final da janela de transferência, não quis esperar o Wesley. Só tinha mais um dia, aí foi atrás de um outro jogador. Só que aí agora mantém o E olha interesse. que engraçado como a vida é, né? E na época, o prestígio do Wesley no Flamengo era bem menor do que é hoje. Sim, Não tinha Não prestígio. tinha nenhum. As pessoas criticavam ele. Meu Deus, essa lateral direita do Flamengo não encaixa. E aí ele talvez teve que ficar para ganhar esse tempo e sair de uma forma muito com muito mais valor. Sim. Não tô falando de dinheiro, não, porque a oferta na época era bem boa, né? Era Vender? de 20 e Mais poderia do que tá chegar a hoje. 25 Era. através de metas. E a torcida, na ocasião, criticou bastante a diretoria. Como assim vocês não vão vender? Hoje, se você vender por 20, a Pessoal torcida tá vai bravo. criticar. É. Mas eu vou ser bem sincero, Fernandinho, eu acho que 30 milhões de euros o Flamengo não consegue. Você pode conseguir 25 mais 5, talvez. Agora, 30 milhões de euros de maneira fixa, estamos falando de quase 200 milhões de reais no lateral direito, de quase 22 Sim. anos. E outra, gente, isso aqui não é uma crítica ao Wesley, eu não estou querendo dizer que ele não vale isso. É avaliação de mercado, porque ele está quase com 22 anos. Então, assim, não é mais um jogador que você prepara. Teoricamente, ele já chega pronto para jogar. É totalmente diferente, por exemplo, o Estevão, que o Chelsea está levando, o próprio Endrick, Vinícius Júnior. Estou dando aqui exemplos de jogadores que ainda estavam em processo de amadurecimento, Todos que crescimento. saíram, João Pedro. Todos que saíram de forma Perfeito. precoce, vamos dizer. Agora, hoje o torcedor já gosta do Wesley, né? E mais do que isso, já entende como é grande o valor esportivo dele dentro do time, Claro. Lucas Pedrosa. Vai ser mais um desfalque, caso a saída seja confirmada, considerável para a equipe. Tudo bem que o Varela, em alguns momentos, já tinha assumido essa titularidade, mas era em jogos que o Filipe Luiz entendia que ele precisava reforçar um pouco mais a marcação. O Wesley, depois que ele foi para a seleção brasileira, quando ele volta, ele não volta fazendo uma grande temporada, ele não volta sendo o Wesley que a gente viu em altíssimo nível, principalmente no final do ano passado. Mas ele continua sendo um excelente lateral, ainda mais para o contexto do futebol brasileiro. Ao mesmo tempo, é uma saída completamente natural. É um garoto que vai ter o sonho dele de jogar na Europa, que já tinha esse sonho, que teve uma negociação frustrada e que agora vai para uma grande equipe no futebol italiano, que é a Roma. Então, cara, eu acho que a torcida do Flamengo, por esse valor de 20, 25, se chegar até 30, ótimo. Mas, cara, 20 milhões de euros pelo Wesley, que é um bom lateral, mas é lateral, e isso pro mercado, os valores são diferentes, tá ótimo. Tá ótimo de verdade. O Cauã Elias, atacante do Fluminense, saiu daqui por 18. O Wesley vai estar saindo já como um cara mais pronto, isso é verdade, e com passagem pela seleção brasileira por 20, mas é lateral. Então, pra mim, cara, é um valor 20, 25 ali. Essa casa já é um valor bem legal pro Wesley e o Flamengo tem que contratar um lateral direito. Porque tem o Varela, bom jogador. Tem o Danilo, que pode fazer a função, bom jogador. Mas são características sem ofensividade. E o Wesley era uma peça-chave. Talvez o melhor momento do Filipe Luiz com a camisa do Flamengo foi quando ele conseguiu entrosar o Gerson com o Wesley. E ele vai perder essas duas chaves. É isso aí, nação rubro-negra, martelo batido, né?
negócio fechado. O Erle está de malas prontas para jogar no futebol italiano. A Roma, né, já nessas últimas horas aí pode, né, pagar, né, a quantia, né, que o time italiano vai desembolsar cerca de quase 25 milhões de euros pela contratação do lateral direito, o Erle. Então, assim, é um baita de um jogador. É um cara que vai ajudar muito lá a equipe da Roma. E o Flamengo, já sabendo dessa saída, já pode trazer um substituto à altura, que se trata do argentino, né, Martirena, né, muito bom de bola do Racing, vem se destacando, né, lá no time argentino. É um jogador que já está, né, na mira do Flamengo há muito tempo, e o Flamengo acredita que esse atleta poderá, assim, ajudar muito o Mengão daqui para frente. É um jogador muito qualificado. E assim, eu quero saber de vocês, amigas e amigos, seria uma boa, né, ver o Martirena com a camisa do Mengão. O que vocês acham? Vocês aprovam essa contratação? Deixa aqui nos comentários, amigas e amigos, que eu prometo responder a todos vocês. Eu tô indo nessa. Saudações rubro-negras. Lembrando, tem muitas informações. O Flamengo está prometendo formalizar mais de 100 milhões de reais pela contratação do Ezequiel Barco. Tem um atacante da MLS, Antony Alves, também na mira do Flamengo. Esses assuntos é para o próximo conteúdo. Por isso que eu peço para vocês, se inscrevam no canal, amigas e amigos. O Flamengo, né? A janela abre hoje. Para quem não sabe, a janela de transferências abriu hoje. E agora o Flamengo vai com tudo, né, para contratar esses atletas. Então, assim, vamos torcer para que o Flamengo possa fazer uma excelente janela de transferências. Eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like. E até a próxima!